Boa noite. Esperar vocês entrarem na sala. Boa noite, boa noite. Boa noite, meu amigo. Oi, linda, boa noite. Vamos chegando, aquecendo para a live. Boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos aquecendo. Gabi, maravilhosa. Patrícia, boa noite, querida. Vamos aquecendo para começar. Titio, Mai, Ivana, querida. Vamos começar, vamos alinhando aí, gente. Só esperar o pessoal entrar na sala para a gente poder começar. Danilo. Obrigada, amiga. Vamos lá, já vou chamar o Dr. Bruno também. Hoje a live tá quentíssima, gente, tá maravilhosa. Vamos se preparar aí para essas perícias médicas que a partir de agora a gente vai dar show, hein? Tomando um cafezinho para aguentar. Ivana maravilhosa. Linda. Bom, vamos lá. Vou adicionar o Dr. Bruno aqui para a gente poder começar. Bruno, já te mandei o convite. Wallace, boa noite. Olá, doutora Amanda. Olá, doutor, tudo bem? Boa noite. Ótimo. Boa noite, graças a Deus, tudo certinho. Que bom. Antes da gente começar, queria te apresentar para o pessoal, para quem não te conhece. Gente, doutor Bruno é médico oftalmologista e especialista, tá? Na área de reabilitação visual. Trabalha também com atletas PCD. Além disso, é professor de pós-graduação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e também perito da Justiça Federal. Um prazer enorme te receber aqui. Obrigada por ter aceito o convite para a gente para a gente fazer esse bate-papo. Estou muito feliz com a sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, separei alguns tópicos para a gente iniciar nosso bate-papo, mas inicialmente queria que você contasse um pouco para a gente, um pouco da sua história e também como que você foi para esse ramo, né, para atuar na perícia médica judicial. Eu, há muitos anos atrás, aproximadamente uns 25 anos atrás, eu estava me especializando em oftalmologia e um professor que eu tive, ele era perito legista. E ele ia dar um curso sobre perícia e tudo, ele também atuava na área judicial.
E então ele pediu um currículo meu, falou que ia ter um curso, né, de perícia, que ele ia dar sobre perícia judicial. O curso não era dele, mas ele dava aula no curso. E então eu fiz o curso, gostei muito. E ele então pediu um currículo meu, né? Era um currículo na época muito assim inicial, né? Estava recém-formado. Dei o currículo e ele levou até o tribunal e deixou lá. Eu nem lembrava mais disso. Ele veio a falecer, um excelente professor que eu tive. E muitos e muitos anos depois eu recebi um telefonema, né, dizendo que eles estão precisando de peritos e tudo, e que encontraram lá guardado um currículo muito antigo meu, mas muito antigo mesmo. Caramba! Aí perguntaram se eu tinha interesse, né, se eu poderia atualizar o currículo, Sim. e eu falei que tinha, né, tinha esse interesse sim, e até uma advogada que trabalhava nessa área, né, auxiliando outros médicos, na perícia também, participou desse chamado e tudo e tal. E me mandaram 5 perícias para fazer depois de analisar o meu currículo. Né? Então, primeiro eu teve como se fosse uma prova, né, de análise de currículo, e depois me chamaram para fazer 5 perícias. Umas perícias mais simples e algumas mais, né, mais difíceis. E eu fui bem, então gostaram do meu trabalho e eu comecei a atuar nessa área. É uma área bem interessante, eu gosto muito. Que legal. Nossa, pra você ver como é que são, como é que as É, coisas, quando tem que ser, são, né? Você deu é. um currículo há mais de 25 anos e mesmo assim acharam seu currículo, entraram em contato com você. Exatamente. É uma área que está muito carente, porque o médico geralmente ele foca muito na parte, né, de uma relação médico-paciente, de confiança e tal. E a perícia, ela é curioso, que na verdade gera-se até mesmo um clima de desconfiança. Se eu Uhum. estou atendendo um paciente como médico dele, eu pergunto, o senhor é diabético? Ele fala, sou. Eu vou lá, anoto, o senhor usa o quê? Eu uso insulina. Eu vou lá e anoto no prontuário. Como perito, se ele diz que ele é diabético, eu pergunto, prove. Sim, É é diferente, diferente. entendeu? Então, como na faculdade a gente passa toda a faculdade e a especialização querendo criar uma confiança, estabelecer uma boa relação médico-paciente, na perícia vive sempre aquele clima de desconfiança. Sim. Entendeu? Então, isso eu acho que muito por causa disso também, muitos médicos até não enveredam muito para essa área, sabe? Sim. É porque a pessoa ela tem que provar ali, né? De fato, comprovar que ela tem, enfim, aquela enfermidade, que ela tem aquela doença. Então, realmente, é um momento muito delicado, né? É complicado. E eu vejo que muito dos casos de indeferimento do benefício pelo INSS e até mesmo pela Justiça, mas mais até pelo INSS, não é porque a pessoa não tem um problema, ela não provou que tinha um problema. Sim, Ou então, dentro daqueles inúmeros exames que ela apresentou, muitos irrelevantes, alguns contraditórios, muitos incompletos e faltando exames importantíssimos. sim, Eu já vi casos, por exemplo, da pessoa estar com a visão, principalmente o campo visual, todo debilitado pelo glaucoma, e ele deu entrada no INSS que foi indeferido porque ele não tinha um exame de campo visual que provasse que ele tinha aquelas sequelas no campo visual que geravam incapacidade. sim. Então é muito importante, se possível, sempre que for possível isso, consultar um médico que tem experiência em perícia antes da entrada, tanto no INSS quanto na Justiça, para não se perder tempo, não ter dissabores, né, de chegar lá e ter o caso indeferido. É muito chato isso, né? A Com pessoa certeza. depende daquilo ali. Com certeza, isso faz toda a diferença. E assim, até tem alguns médicos que até às vezes para redigir um laudo, mesmo que seja um Uhum. médico particular para redigir um laudo, ele não consegue redigir um laudo com precisão. E geralmente as pessoas acham que é a doença que gera o benefício, né? A incapacidade em si. É, E a gente sempre fala, eu sempre tento explicar aqui no escritório, gente, não é a doença. A gente tem que comprovar que existe uma incapacidade, né? Não é só a sim, sim. doença.
Ah, porque, tô dando um exemplo, porque eu sou cego de um olho, tenho uma visão monocular, eu obrigatoriamente vou ficar afastado. Não, não necessariamente. Não, não. Então, Até porque tem. o que a gente Perdão. tem que comprovar efetivamente é a incapacidade desse cliente, que eu acho que é o que é mais difícil, né? Isso, até porque tem muitas, na verdade, talvez até a maioria das atividades laborativas são compatíveis com a monocularidade, né? Então nós temos que avaliar isso também, se essa monocularidade vai causar um problema. Teve um caso que eu atuei num processo muito interessante, que a pessoa tinha o problema, tinha um laudo totalmente favorável ao problema, e o laudo estava muito completo, porque ele dizia ali a data do início, né? Não vou dizer bem o início da doença, mas quando a doença foi descoberta, a data do início da incapacidade e informava os achados clínicos dela. Porém, ela tinha um laudo da mesma data, da mesma médica, cujos dados informados estavam diferentes, totalmente diferentes do primeiro laudo. Eu tenho a impressão que a médica deve ter dado o laudo, se equivocou e redigiu um segundo laudo. Sim. A pessoa pegou os dois laudos, ao invés de descartar o primeiro que estava equivocado, pegou os dois e anexou para dar entrada no INSS. Foi indeferido, óbvio. Quando chegou até mim, eu fiquei olhando, gente, um laudo está contradizendo o outro. Uhum. Então, o indeferimento ocorreu ali, não porque ela não tinha um problema. Ela tinha até o exame certo, o laudo certo, mas o laudo errado estava junto. E o período do INSS olhou aqueles dois laudos e falou, não, tem algo errado aqui, vou indeferir. Entendeu? Sim, Tem que aí já vai para a via observar isso. judicial, sim. Exatamente. E Aí na via judicial eu tirei a dúvida, né? sim, e é importante, gente, que vocês entendam que quando a gente fala de INSS, qualquer benefício, primeiramente você tem que dar entrada na via administrativa. Então, quando a gente está falando de alguma doença, primeiramente você dá entrada na via administrativa e você passa pela perícia do INSS. E se acontece o indeferimento, você vai para a perícia médica judicial, que é onde o doutor Bruno atua, né? E falando nisso, queria que vocês contassem para a gente assim, quais são as principais funções do perito judicial e hoje o que você vem percebendo assim na prática quando a gente fala de benefício previdenciário. A principal função do perito judicial, eu digo que é buscar a verdade. Então, se lá no INSS, como houve esse problema, tinha um laudo contradizendo o outro, indeferiram, ao chegar para mim, eu tenho que buscar a verdade. Qual laudo estava correto? Além do laudo, eu tenho que ter acesso, se possível, aos exames. Quanto mais exames ali tiver, melhor. Sim, E é importante, as pessoas pensam muito nos últimos exames, né? Pelo contrário, os mais antigos são extremamente importantes. Por quê? O mais recente eu faço o exame na hora da perícia médica. Então, eu tenho que saber como estava lá atrás, há 2, 3 anos atrás, porque eu não vi esse paciente no passado. Então, se ele tiver os exames antigos, se ele tiver laudos daquela época, me facilita. Além disso, as doenças têm características de progressão. Então, se me traz os exames antigos, eu consigo ver como estava lá no início da doença, como ela estava no meio e como ela estava no final. O final sou eu agora que estou examinando. sim, sim. Então, eu consigo ver o filme do início, do meio e do fim e verificar se aquelas lesões que foram surgindo decorrentes daquela doença são compatíveis com a realidade. Porque quando eu pego só os últimos exames, eu não sei quando a doença foi descoberta, quando ela começou, quais foram os tratamentos, se foram corretos, se não foram, e o juiz pergunta isso, ele quer saber, Sim. inclusive, se o periciado está seguindo corretamente o tratamento. Enfim, muitas coisas têm que ser avaliadas. Então, quando me traz os exames desde os mais antigos, facilita muito a gente fazer um laudo muito bem feito. É um laudo pericial muito bem assim, trabalhado. Fica realmente mais fácil de conseguir o objetivo que a gente quer, que é chegar à realidade, né? Você Eu, consegue também inclusive, fazer uma linha temporal, né? De quando que realmente exatamente. começou aquele benefício e dos níveis, porque a gente sabe que tem doenças que elas vão evoluindo, mas também tem em outros casos que elas também vão diminuindo, né? Então você também consegue fazer essa análise ali.
Exatamente. Uma coisa importante também é, por exemplo, se o objetivo ali é demonstrar uma possível incapacidade pela monocularidade. Eu tive um caso assim, que o senhor ele era estofador, trabalhava como estofador, e ele era monocular comprovadamente há 30 anos. Ele comprovou que ele era monocular há 30 anos. E como ele comprovou que era monocular há 30 anos? Pela carteira de motorista dele. Ah, Na CNH, sim. estava monocular. Que ela Ou é seja, deficiente, né? Era aquela irrefutável. carteira CNH de deficiente. Irrefutável. O Detran, um órgão público, bateu o martelo e disse que ele era monocular naquela data. Ou seja, Sim, espetacular, né? E ele trabalhou como estofador a vida inteira, contribuindo como um deficiente, como um monocular. sim. Ao invés, ele poderia ter entrado até com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, como Pela pessoa com deficiência. deficiência. Sim, Exatamente. sim. Mas não, por algum motivo que eu não entendi, o advogado resolveu alegar incapacidade, né, pediu um auxílio incapacidade, mesmo ele tendo a contribuição nesse prazo todo, como auxílio incapacidade por ser monocular não poder ser estofador. Gente, a atividade laborativa de estofador é compatível com a Sim. monocularidade. E ficaria estranho, ficou muito estranho, como que ele é incapaz por ser monocular se ele exerceu essa atividade por mais de 25 anos? Exatamente. Inclusive contribuiu durante. E tinha carteira de motorista, né? Tinha que fazer Inclusive tinha motorista. carteira de motorista, tinha CNH. Mas é. E aí o que aconteceu? Eu fui olhar o processo e não citava mais nada além disso. Eu perguntei, você tem outras doenças? Ah, eu tenho hérnia de disco. O senhor tem aí os exames? Ele não tem não, mas a esposa dele falou. Tem sim, eu trouxe todos os exames dele. Eu falei, deixa eu ver. Aquelas hérnias de disco absurdas. Eu percebi quando ele entrou na sala, ele entrou com uma certa... a gente chama de deambulava com cautela, né? Ele andava assim, um pouco com cautela. Eu percebi uma certa dor nele. E aí estava explicado, ele estava com uma hérnia de disco ali. Era Sim. uma coisa absurda a hérnia de disco. Eu falei, você está tratando? Eu estou na fila do CISREG para fazer fisioterapia, talvez tenha que operar. Eu falei, deixa eu ver tudo aí. Ou seja, estava cheio de documento, encaminhado para cirurgia, para fisioterapia, para tudo que pode se imaginar a respeito daquilo. E a hérnia de disco incapacita para a atividade de estofador. Sim. Ele tem que levantar os Sim. móveis, tem que baixar ele. Sim, Não e o dá para trabalhar advogado com não movimento. se atentou para isso. Inclusive, é um dos maiores motivos de pedido de auxílio-doença que passa no INSS. Passa. E passa muito. Então, a pergunta até era essa, né? Quais são as principais doenças e situações, né? Sim, Eu digo que não seriam as doenças, mas as consequências delas. Uma delas é a hérnia de disco, sim. pela oftalmologia, cegueira por diabetes e glaucoma. Dá muito. Cegueira por diabetes e glaucoma dá demais, tá? AVE, né? Acidente vascular encefálico também tem muito. E cardiopatias, infarto, arritmias cardíacas também dá bastante. E a parte de psiquiatria tem dado muita também. Muita. Sim, eu tenho visto Tem dado muito. um aumento muito grande, É, quadros depressivos, né? E eles é. ficam recorrentes, e o INSS tem afastado mesmo, agora por esses motivos. Já teve casos de o periciado vir para mim exatamente por monocularidade. Eu vi que a monocularidade não atrapalhava ali a atividade dele, mas ele estava com fuga de ideias, pensamento acelerado, literalmente tendo surtos à minha frente. Aí você estudar toda a história do paciente, né, no caso do periciado ali, a história do periciado, enquanto paciente de outros médicos, já tinha histórico de internação psiquiátrica, já tinha tudo, e ele estava ali em pleno surto na minha frente. Então não era caso ali de solicitar pela oftalmologia, solicitar pela Sim. psiquiatria. Ou por Ou ambos, por porque às vezes pode ambos, ser por sim, ou ambos, por ambos. exatamente. Mas é o que a gente fala muito da doença. As pessoas se apegam muito à doença. Aí, Uhum. porque agora a visão monocular, ela está muito ela é a doença do momento, né? É a Digamos doença do assim. momento, é É a muito. doença do momento. Então, quem não tem essa expertise no direito previdenciário
pega aquelas decisões ali dos tribunais e usa aquilo. Aí o cliente chega no escritório, tem visão monocular, fala, pronto, vou aposentar, já resolvi, tá tudo certo. Aí o cliente que tem uma hérnia, que tinha muito mais, ou mais motivos, e esse outro também não levou a documentação. Eu tive um caso interessante também relacionado a, eu digo, uma possível monocularidade. Vou te explicar o porquê. Ele era motorista profissional, se não me engano, se não me falha a memória, de carreta, né? Então, ele precisa da visão binocular dos dois olhos, com boa visão, visão perfeita em ambos os olhos. E segundo os laudos que estavam acostados aos autos, constava que ele era monocular. Pois bem, se ele é monocular, não tem condição de ser motorista profissional. E já estava lá com seus 60 anos de idade. Fazer reprofissionalização é muito difícil nessa faixa etária. É muito complicado. Com certeza. Ainda mais que Né? ele trabalhou a vida inteira, né? Se ele trabalhou Exatamente. a vida inteira como motorista de carreta. Então ele adentrou o consultório, né, o local de perícia, fingindo cegueira de ambos os olhos. Fingindo, ele estava simulando cegueira de ambos os olhos. E é muito fácil para um perito descobrir quando a parte autora está simulando ou dissimulando, que são coisas diferentes, né? Uhum. Simular é ele simular a doença. Dissimular ele ter a doença e fingir que não tem, são coisas diferentes, tá? Então, ou então exacerbando os sintomas. Não é difícil, é muito fácil. A gente consegue, por exemplo, dizer que aquele cadáver que foi encontrado num lago, se ele morreu afogado ou se ele foi jogado lá após a morte. Não é difícil. Sim. E então, o leigo achar que vai enganar o perito, ele não vai. Então, conclusão, ele chegou fingindo que era cego dos dois olhos. O próprio deambular dele indicava. Ele desviava de obstáculos que seriam intransponíveis se ele fosse cego dos dois olhos. Uhum. Entre outras coisas mais que a gente investiga. E aí, eu, olhando tal, eu encontrei um documento de quando ele serviu a Marinha. E ele dizendo que eu sou cego desde criança. Eu falei, se eu sou cego dos dois olhos desde criança, como é que o senhor entrou para a Marinha? Ele calou. E é só resposta evasiva, né? E ele continuava insistindo naquela que ele estava fingindo. Eu fiz uns exames específicos e verifiquei que ele, através dos exames, que ele enxergava muito bem de pelo menos um dos olhos. Pelo menos um dos olhos ele enxergava muito bem, ou seja, ele não era cego de ambos os olhos. Sim. Então eu relatei no laudo que ele estava simulando, que ele alegou que era cego desde criança e que não era, porque estava muito claro que ele não era, senão ele não teria nem entrado na Marinha, e que, portanto, estava prejudicada aquela perícia pelo próprio comportamento, pela própria parte. Conclusão, ele ia ganhar, ia ser tudo favorável a ele, porque ele não tinha condições de trabalhar sendo monocular, mas devido à mentira dele, ao comportamento dele ali, ele perdeu, foi indeferido e a coisa ficou feia para o lado dele. Ele mesmo se prejudicou. Faltou uma orientação, né? Exatamente. Não mentir, não fingir, não tentar exacerbar, que volta contra ele mesmo. Entendeu? Exatamente. Doutor, tem uma pergunta da doutora Gabriela que é a seguinte, comentando aquele caso que você falou que percebeu que a cliente tinha um surto, né? O periciano tinha um surto. Ela colocou, mas nesse caso do surto, o senhor atesta também sobre aquela limitação ou se limita à oftalmologia? Como é que funciona? Não. Eu atesto também, né? Se eu perceber tranquilamente. No meu caso, eu estudei, não tenho título de especialista em psiquiatria, porque durante os estudos eu quis mudar e resolvi ir para oftalmologia, mas também estudei bastante psiquiatria e era um caso muito fácil da gente lidar, né? Então, inclusive, como eu lido com reabilitação visual, é muito comum pacientes com predisposição a outras doenças psiquiátricas, pelo estresse que a cegueira causa, que a baixa visão causa, eles exacerbarem surtos psiquiátricos. Então, a gente, na oftalmologia, quando a gente lida nessa área, a gente já está acostumado a lidar com pacientes psiquiátricos também. Então, se for uma coisa muito tranquila de ser dado o laudo, eu dou. Sem problema nenhum, eu digo, olha, pela oftalmologia, tal, mas pela psiquiatria,
verifico isso, isso, isso e isso. Sim. E, obviamente, fica em aberto. Se as partes quiserem aceitar aquele laudo, ótimo. Se elas não quiserem, pode ser solicitado que um psiquiatra participe também. Isso Sim. pode ser solicitado, né? Aí faz um pedido para essa especialidade, É, para quem verdade. Agora, não atua na área ou não tem tanta experiência. isso, Geralmente, quando a gente faz o pedido judicial, a gente pede a especialidade do médico, tá? exatamente. Então, Sempre peço, você pede a sempre peço. especialidade do médico. Eu até comentei com o doutor, né, que era um caso de cardiopatia grave de uma cliente, pedi a especialidade da perícia nesse sentido. Aí a juíza, não, ótimo, tudo bem, então perito designado, perito oncológico. Eu falei, não, excelência, não tem, ela não está com câncer, o problema é cardiopatia grave. Então, assim, acontece. No caso, por exemplo, desse rapaz que estava em surto, não foi difícil até fazer o laudo, porque ele tinha vários exames, vários laudos, vários documentos que indicavam internação psiquiátrica, inclusive com CID, quais eram as medicações que ele estava em uso, tudo. Então, ali realmente não precisava ali do auxílio de um colega psiquiatra, né? Então, não foi complicado. Agora, se não houvesse laudo nenhum, se não houvesse histórico nenhum, nenhum registro de nada, talvez eu mesmo solicitasse, porque geralmente tem um quesito lá embaixo, né? Que o magistrado ele abre para a gente se a gente sugere alguma outra coisa ou informações extras a respeito do caso. E aí eu coloco, eu sugiro avaliação pela psiquiatria. Tá? Mas esse caso foi totalmente tranquilo. É claro que existem casos que são muito simples. Você chegar, por exemplo, e olhar que a pessoa não tem os olhos, não precisa ser oftalmologista para dizer, olha, ele não enxerga. Né? Se a pessoa está com uma fratura de coluna, você não precisa ser ortopedista para dizer que a pessoa não tem condição de andar. Agora, quando entra, por exemplo, retinose pigmentar, entendeu? Degeneração marginal pelúcida, se não for oftalmologista para trabalhar com isso, vai ficar boiando. Sim, Realmente, sim, se for de outra especialidade, ele vai ter dificuldade. sim. Entendeu? E aí é melhor para a coisa ser justa, ser correta, o próprio perito abrir mão daquela perícia e orientar que seja um especialista, Com né? certeza. Doutor, você falou de um assunto muito interessante, que são os quesitos, e acho que os quesitos assim, um mistério para todas as Sim, partes do processo. Para o sim. INSS, para os advogados, É. né? E também um pouco para o juiz. Então, Isso. o juiz, ele junta ali, né, gente, no processo, ele junta quesitos genéricos, né, para o perito judicial ele responder, e abre também prazo para as partes juntarem outros quesitos, mas acaba que geralmente ficam naqueles quesitos genéricos. Você comentasse um pouco disso e também desse dicas, a gente está com muito advogado aqui na live, quais quesitos assim são interessantes para a gente poder usar no processo judicial? Antes de tudo, cuidado com a elaboração de quesitos. Se possível, solicite que ou um assistente técnico ou algum médico com experiência na área da perícia analise o caso e sugira quesitos. Por quê? Há quesitos que a parte autora coloca que prejudica ela mesma. Entendeu? Por exemplo, teve um caso que, para não dar problema, eu expliquei direitinho. Mas se pega um perito que não está assim, com muita paciência de explicar direitinho o que está acontecendo, poderia prejudicar o autor. Sim. Como é que era o problema? O correto seria ter perguntado o seguinte: se o periciado for submetido ao tratamento cirúrgico, ele será capaz de retornar à sua mesma atividade laborativa? Essa seria o correto de se perguntar, né? Só que o quesito veio assim: se operar, melhora? São coisas diferentes, Totalmente. totalmente. Então, se me fizesse a seguinte pergunta, né, como eu falei da primeira vez, se operar, ele tem condições de voltar
na sua mesma atividade laborativa, eu ia dizer não. Não, ali não ia melhorar esse ponto. Só que como o quesito estava, se operar melhora? Sim, melhora. Sim. Melhora. Só que não o suficiente para voltar àquela atividade laborativa. Prejudicou Então, toma muito totalmente ele essa pergunta. totalmente. Então, se pega um perito que responde assim, melhora? Sim, acabou. Acabou e ia acabar com a perícia. Sim. Só que eu escrevi, melhora, mas não o suficiente para que retorne às atividades laborativas. Ou seja, eu complementei. Exatamente para buscar ser o mais justo possível naquele laudo pericial. Mas poderia ter prejudicado muito. Muito mesmo. Entendeu? Teve um advogado que fez um quesito que eu achei muito interessante. Achei brilhante o quesito dele. A gente estava lidando, não sei se todo mundo sabe, a cegueira tem níveis de cegueira. Tem aquela cegueira total, que ele não vê nada, nem luz, não sabe nem dizer se a luz está acesa ou está apagada. E tem alguns níveis de cegueira legal. Muitas daquelas pessoas que estão andando no meio da rua, desviam direitinho das coisas, mas a gente fala com elas, ficam olhando para a gente acha que é mal educado, né? Não é, às vezes a pessoa é cega, só que ela tem vergonha de expor essa fraqueza dela, né? Que ela julga essa fraqueza. E ela não reconhece, ela anda vendo borrões, ela vai desviando daqueles borrões, né? E às vezes reconhece as pessoas pela silhueta. Se a pessoa emagrecer um pouquinho, ela já não reconhece mais. Sim. Então, parecia muito ou que esse advogado tinha muito conhecimento, né, dessa área, ou consultou um assistente técnico, que a pergunta foi assim, se no seu ambiente residencial, no âmbito de sua residência, se forem feitas adaptações da casa e da mobília, é possível que o periciado não necessite de acompanhante permanente? Interessantíssimo. Interessante. Entendeu? E aí eu respondi, mesmo que seja feita essa adaptação, ele continua precisando de acompanhante permanente. Aí ele perguntou por quê? Ou seja, ainda foi mais adiante, eu expliquei. Você pode colocar em situação de risco. Ele precisa alguém que faça a comida dele, que acenda o gás, que certifique que o gás esteja desligado. Ele pode se ferir com algum instrumento pérfuro-cortante. Fora que ele não tinha nem percepção luminosa, não sabia nem dizer se a luz estava acesa. Ele pode passar mal e ter dificuldade até de se locomover para pegar um celular, pegar alguma coisa e pedir ajuda. E o mais interessante nesse caso é que a incapacidade não era só para o trabalho, né? Era para a vida dele mesmo, para a né? vida dele. Diariamente, para se alimentar, enfim, para tomar um banho, para de repente fazer aquelas atividades diárias que a gente faz ali, né? Exatamente. Então, essa incapacidade dele mesmo, muito interessante, esse quesito Não. desse advogado. E são poucos os advogados que perguntam quanto à necessidade de acompanhante permanente. Óbvio que quando ele precisa de acompanhante permanente, majora em 25% o benefício. Sim, sim. E isso tem que ser perguntado. Não costuma dar muito problema que os quesitos do juízo já costumam incluir essa pergunta. Mas é bom que se faça. Outra pergunta que eu vejo poucas pessoas fazendo, inclusive poucos magistrados. Se a pessoa se encontra apta para a prática dos atos da vida civil. É muito importante isso. Sim. É muito saber se a pessoa está apta para isso, né? Porque ela pode ter um dissabor em algum lugar, ela pode estar vulnerável, ser passada para trás e não ter nem como comprovar que necessitava do apoio de terceira pela sua deficiência, enfim. E Isso a é muito vida daquela importante. pessoa não se limita só ali ao trabalho, né? A função Exato. que ela exerce, enfim. Então, isso tem que ser analisado de uma forma macro mesmo, né? Analisando a vida da pessoa diariamente, tudo aquilo ali. E muito interessante o que você falou, não sei se é do conhecimento de todos,
Mas quando a pessoa, por uma incapacidade permanente, precisa de um auxílio de uma terceira pessoa, o benefício é majorado em 25%. Então, muito interessante que o doutor Bruno colocou, e muito interessante esse quesito também desse advogado, tá? Foi super preparado mesmo para a perícia. Foi. Uma outra coisa importante também é procurar saber se aquele tratamento, né, que o periciado faz, se está disponível no SUS. Exemplo, vamos falar do ceratocone. O ceratocone, muita gente enxerga bem com os óculos, tem outras pessoas que precisam lançar a mão de alguns recursos. Dentre eles, lentes de contato muito caras, na ordem, às vezes, 6, 7 mil reais. Grande parte da população brasileira não consegue ter acesso a isso. Sim. É muito difícil de conseguir essas lentes pelo SUS. E quando se consegue, leva, às vezes, tem licitação, aquelas problemas administrativos, toda aquela parte burocrática que a gente já sabe, leva anos para as lentes ficarem prontas, né? Conseguir as lentes. A pessoa passa anos na escuridão, sem enxergar direito, e óculos não resolve para casos assim. Perdão. E mesmo que se consiga as lentes, essas lentes necessitam de produtos colírios, produtos de armazenamento que não estão disponíveis no SUS, nem estão disponíveis na farmácia popular. E são caros, são caros. Então, situações assim, que a pessoa até conseguiria enxergar bem com uma lente de contato especial, mas ela não tem recursos financeiros... Não tem acesso àquele tratamento, né? Aquele tratamento, porque os produtos não são disponíveis no SUS, isso aí tem que ser levado em consideração. Com certeza. E quando chega a casos assim, eu explico, né? Qual é o tratamento? Geralmente o magistrado pergunta, eu explico, e os magistrados costumam perguntar, tem no SUS? Aí eu explico se sim ou não. E eles mesmos costumam perguntar, não tendo, em quanto mais ou menos fica esse custo mensal ou anual para o periciado? Aí eu informo aproximadamente, né? Porque hoje a gente consegue tudo na internet, de valores. Você digita quais são os produtos que ele deve usar e aparece o custo nas farmácias e tudo aproximadamente. Então eu informo isso também. Então isso é uma coisa que os advogados têm que ficar atentos, porque às vezes a doença nem é tão incapacitante assim, desde que ela tenha um tratamento adequado. Só que o tratamento adequado não está disponível no SUS totalmente. Ele não tem acesso, né, àquele tratamento. Exatamente. Então, no final, acaba que a doença traz essa incapacidade para ele. Exatamente. Exatamente. É um problema. Tá, aí nós temos que diferenciar o que é a doença, o que é a deficiência. Sim. E o que é a incapacidade. São coisas muito diferentes, né? Então, por exemplo, o diabetes é uma doença. Mas não necessariamente ela levou a alguma sequela, alguma deficiência. Sim. E mesmo que tenha levado, tem que ver se essa deficiência é compatível com a atividade laborativa dela e se é possível uma reprofissionalização. Sim. Né? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Com certeza. A gente tem uma pergunta aqui, não é da sua área, mas você talvez consiga responder. Doutor, uma pessoa que tem problema nos dois joelhos e é motorista de ônibus, a maior parte de sua vida, pode se aposentar? Acredito que sim, né? Pela função. Tem que ser avaliado aí primeiro qual é o problema, porque o problema aí não foi indicado. Então, a gente não sabe se aquilo ali é uma incapacidade permanente ou temporária. A primeira coisa tem que ser avaliada, né? Exatamente. Segundo, a maior parte de sua vida. Ok, mas qual é a idade dele atualmente? Tem que saber isso, né? Porque foi aquilo que a gente falou, com 60 anos, é difícil reprofissionalizar alguém. Muito. Agora, se ele trabalha desde os 18 e está com 30, pode ser reprofissionalizado para alguma coisa. Apesar do que é um problema nos dois joelhos, né? Não é uma coisa muito fácil, né? No caso, assim, por exemplo, eu sendo médico e a senhora advogada, problema nos dois joelhos, a gente consegue trabalhar, né? Sim, mas, assim, com algumas limitações, mas vai conseguir, né? Ou ter que sair mais cedo para chegar no consultório, a senhora mais cedo para se deslocar até o fórum e tal. Mas, enfim, limita um pouquinho, mas nada que impeça aquela atividade, né? Agora, sabendo informar,
direitinho, avaliar qual é o problema, vendo se ela é permanente ou temporária, fica mais fácil de poder dar essa resposta. Se for permanente, vou ser sincero, para um motorista é muito complicado que ele permaneça naquela atividade laborativa. Com E certeza, se ele até porque a tiver uma carga idade... horária é bem exaustiva, né? Dos Não, e aquele motoristas, então movimento, assim. pressiona, pedal e tudo, Ah, é muito complicado. Talvez, às vezes, o problema no joelho, tem que até ser investigado, surgiu até decorrente do trabalho. Tem que ver isso, exatamente, né? exatamente. É uma doença ocupacional, né? Tem que analisar Exatamente. isso também, Entendeu? com Então, isso tem que certeza. ser avaliado. Com Então, certeza. assim, parece que informou que tem 54 anos Sim, ali, né? Pelo que eu estou vendo. sim, Com sim. 54 anos fica muito difícil reprofissionalizar. A não ser que, por exemplo, ele no passado tenha exercido alguma atividade e ele tem experiência naquela atividade e o problema no joelho, que eu não sei exatamente qual seja permanente, aí sim pode talvez se pensar nessa Na possível aposentadoria, sim. aposentadoria. Tem que ter, É precisa de muito, mais dados, mas é possível, sim. sim, com certeza. Muito interessante que você falou anteriormente, né? Sobre, sobre o que é deficiência, né? Doença Uhum, e a incapacidade em si. Muito interessante você falar sobre isso, porque todo mundo confunde, porque é normal também, é natural uhum, confundir. E é interessante também dizer, gente, que tudo tem níveis, né? Então, como o uhum, doutor estava comentando da cegueira, as outras doenças também têm níveis. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma aposentadoria por deficiência, lá, a depender do nível, a gente vai analisar a regra daquela aposentadoria. Então, também tem que ter, né, esse cuidado na hora que for analisar o caso do seu cliente. Não é tão simples assim. Muitos é. advogados pegam o laudo, se limitam ali naquele CID, né, e dali fica. Tem que analisar mesmo. É mais complicado do que isso. E atenção ao CID, tá? Porque eu vejo muito CID equivocado. E o CID Sim. equivocado, o INSS não perdoa. Se o CID Explica para o estiver pessoal o trocado, que é CID, doutor, por CID é o favor. Código Internacional de Doenças, tá? Sim. Ele existe para facilitar a comunicação até mesmo entre médicos de nacionalidades diferentes, línguas diferentes. Então, eu não sei mandarim. Então, se um médico chinês mandar um laudo só informando qual é o CID, eu já vou saber qual é a doença do paciente ou do periciado em questão, entendeu? Então, o CID é muito importante. Eu vejo muito CID errado. E às vezes está lá, o CID no monocular, é CID 1054.4. Aí vem CID 10H54.0, que é de cegueira nos dois olhos. Aí ele é Caramba. monocular, mas está com o CID 54.0. Conclusão, o INSS indefere, não porque ele não é monocular, mas porque está com o CID errado, está com Porque está outro com o CID. CID errado. E Então, nesse caso da perícia, o CID no laudo é obrigatório, não é é isso? obrigatório, é importante. Outra coisa, agora eu vou falar da parte da oftalmologia, tá? Claro. No caso, por exemplo, a pessoa tem glaucoma crônico. Não importa se é de ângulo aberto ou ângulo fechado, são detalhes, né? Vamos falar ele está com glaucoma. Chega para mim, às vezes, tá lá o laudo, visão 20/20. Visão 20/20 é a visão máxima, ele enxerga perfeitamente bem. E o Uhum. pericial está falando, doutor, eu não enxergo direito. Então você bota lá 20/20, perfeito. Ele está lendo todas aquelas letrinhas lá na frente. Só que o glaucoma, ele causa uma lesão no nervo óptico que isso se reflete no campo visual. Então seria mais ou menos como, por exemplo, eu estou olhando para o rosto da senhora. Eu estou vendo muito bem o seu olho esquerdo, mas eu não estou vendo a sua orelha direita nem a sua boca. Eu vejo Uhum. muito bem o seu pescoço, mas eu não vejo o seu ombro direito. Ou Sim. seja, ele vê o que ele consegue ver, ele vê bem, mas ele vê faltando partes. É como se ele olhasse com um painel de quebra-cabeça, faltando várias partes. As Uhum. peças que estão lá, ele está vendo muito bem, as outras não. Ou seja, não dá para trabalhar assim. Sim. E chega muito casos para mim que a pessoa está enxergando lá 20/20. Ela está andando, você vê ela andar. De vez em quando ela esbarra em alguma coisa, porque ela tem lesão de campo visual, ela tem, né, uma alteração no campo visual. Mas ela não tem como trabalhar com defeito de campo visual. E Uhum. não vem um exame de campo visual, e é um exame que é fácil de se obter no SUS, é um exame barato, entendeu? Não sei por quê. Às vezes é bobeira. Então, se consultasse, às vezes, um médico que tivesse experiência com perícia antes,
ele ia falar, não é só cuidar de visual, tem que fazer o campo visual também, Sim. entendeu? E o É, diferencial estaria aí, né, doutor? Do deferimento do benefício, a diferença estaria nesse exame. Porque tem perito que ainda coloca assim, inclusive ela estava andando aqui pelo é, fórum. eu até brinco, né? Às vezes um colega que não é oftalmologista fala, poxa, mas como é que ele tem esse problema na visão, ele consegue andar? Eu falo, não, porque o problema está no olho, não está nas pernas, né? Ele consegue andar, né? Então, por exemplo, uma pessoa com visão subnormal, cegueira de um olho e visão subnormal do outro, ela anda. Ela corre o risco de ser atropelada por não ver uma motocicleta vindo, mas ela anda, ela consegue ver se o sinal está verde ou está vermelho, ela atravessa. Por falar em verde e vermelho, um outro caso, né, de incapacidade, geralmente é uma incapacidade parcial ou uma incapacidade uniprofissional ou multiprofissional, mas não omniprofissional, seria o daltonismo e a descromatopsia, a incapacidade de perceber, de ter um senso cromático normal, de perceber as cores normais. É um exame simples, gratuito, e também gratuito, você não paga nada por ele, faz parte ali da consulta, o médico joga ali uns painéis com várias coresinhas para verificar se a pessoa tem alteração do senso cromático, entendeu? Isso também tem que ser levado em consideração. Uma outra coisa também é um exame também gratuito, faz parte da consulta, né? Que é o teste de percepção de profundidade. A gente chama isso de teste de estereopsia. A gente tem dois testes muito famosos, é o Flight e o OTM. O OTM, inclusive, foi criado por um cientista brasileiro, é um gênio, está vivo ainda, mas assim, o brasileiro tem a arte de esperar morrer para depois homenageá-lo, né? Parabenizar, né? Infelizmente. É, é, ele é espetacular, esse oftalmologista, ele criou o ATM estereoteste e consegue ver se a pessoa tem percepção de profundidade. Então, às vezes, mesmo tendo a binocularidade, mesmo a pessoa enxergando com dois olhos, pode ter ocorrido alguma coisa, alguma doença ali que afetou a percepção de profundidade. Então, mesmo ele enxergando bem com os dois olhos, ele não tem mais aquela visão de profundidade, o que deixa incapaz de, por exemplo, pilotar avião, ser motorista de ônibus, motorista de caminhão, que requer uma boa estereopsia, né? Sim. Então, isso daí é uma coisa que tem que ser avaliada também. Quase ninguém pede um exame que é gratuito, entendeu? Um exame que você não vai gastar Sim. nada, mas gasta 1 minuto para fazer esse exame, entendeu? É muito rápido. Muito interessante. Assim, É. isso traz o sucesso, né? O deferimento do benefício mesmo, que às vezes a Uhum. gente não tem. Muito legal que colocaram aqui, ó. Através do Dr. Bruno, consegui fazer minha doença permanente cerato e para me sentir válida no mercado de trabalho através de concurso público com PCD. Que Ah, que legal, muito bom, que legal. bom. Quem é que... Muito legal. Tem uma É, outra pergunta aqui, doutor. O ah, glaucoma é incapacidade total? o glaucoma, como a gente falou, ele é a doença, uma doença do nervo óptico, tá? As pessoas associam o glaucoma com a pressão do olho alta, não necessariamente, tá? A pressão alta do olho é um dos fatores, talvez o principal, que pode levar ao glaucoma. Tem alguns trabalhos, inclusive hoje, falando que a apneia do sono, então quem ronca aí muito, fica atento, quem faz aquelas apneias durante o sono, fica atento, que é bom investigar também o nervo óptico, tá? No fundo de olho, para ver tudo direitinho. O glaucoma, se ele causar alteração da visão ou alterações significativas do campo visual, ele é incapacitante, sim. Tem muitos casos que chegam para mim que a pessoa tem lá a visão 20/20, 20/25, ou até mesmo 20/30, que não é uma visão ruim, é uma visão boa. E quando eu vejo o campo visual, quase não sobra nada do campo visual. Ele só tem aquela visãozinha central dele. Uma coisa assim, muito triste. Não tem como a pessoa trabalhar. Então, nesse caso, é incapacitante. Agora, eu vejo, foi aquilo que eu falei, eu vejo muita gente com glaucoma e nunca fez um exame de campo visual. É, Entendeu? Então, isso tem que tem que se ser atentar realmente para isso. investigado. Sim, com certeza. A Vânia também, Vânia querida, beijo, perguntou quais são os exames para quem tem diabetes. Tem algum exame específico, mais. Muito, muito. O diabetes é uma doença cruel. Ela começa a ser cruel da forma como ela surge. A gente não sabe que ela começou.
ela vem devagarinho, aquele início silencioso. Algumas pessoas podem ter alguns sintomas, tipo assim, ter muita sede, urinar muito, mas ela nem se toca, porque ter muita sede, por exemplo, no Rio de Janeiro, não é difícil. Com um sol de Sim, 40 graus, a gente tem sede o tempo todo, atividade física e tal. com E, certeza. e muitas vezes ela é descoberta ao acaso. A pessoa vai lá, vai no médico, vamos pedir aqui um exame de sangue, faz aqui uma glicemia também, faz em jejum e tal. Aparece. Ou então, quando de repente teve um caso, uma perícia, que eu até atuei muito triste, era um motorista profissional, ele estava no posto de gasolina, quando de repente, subitamente, a visão dos dois olhos se apagaram. Se Caramba. apagaram, pum, apagou. Ele ficou em pânico, aí pediu ajuda para todo mundo, ninguém sabia o que era. Ele estava com a retina destruída pelo diabetes. Tá. E quando a retina está destruída pelo diabetes, possivelmente o rim também está começando a ser destruído. Porque os vasos sanguíneos da retina, muitos deles têm a mesma, digamos assim, o mesmo tamanho, vou falar de uma forma para o leigo entender, dos vasos do rim. Então, se danificou a retina, investiga o rim. Na maioria das vezes aparece lá, começando uma insuficiência renal. E a pessoa nem sabe que tem. O Caramba. diabetes ele pode causar também infarto sem dor. Quando você vai ver aquela pessoa que amanheceu morta. Infartou dormindo e ninguém viu. Ela pode ter lesões no pé, principalmente ela pode ter perda dos dedos. Aquela área onde a gente pisa, tem uma área do pé que sofre mais pressão. Pode fazer úlceras ali, difícil cicatrização, muito difícil de cicatrizar. Caramba. O diabetes é realmente uma doença cruel. Pode fazer trombos, AVE, né, o antigo AVC, né, hoje a gente chama de AVS, acidente Uhum. vascular encefálico. O diabetes é uma doença que merece muito cuidado e ficar muito atento ao diabetes. Fora outras complicações, né? Como até mesmo a impotência no homem, né? Uma Sim, impotência que poderia ter sido evitada e a pessoa fica com aquele problema incomodando ela, né? E sim. antes me perguntem, isso não gera incapacidade laborativa, salvo, né? Se a pessoa precisar trabalhar com isso, mas, né? Não causa, né? Em Então, regra não, né, assim, doutor? porque senão vai ter gente pedindo, né? É Então, verdade. então tem que tomar muito cuidado com o diabetes. O diabetes é cruel. Ele é cruel, é uma doença cruel. É sim. E Ivana, querida, também está na live. Sou Oi, paciente do Vânia, doutor tudo bem? Bruno, Tudo maravilhosa. ótimo. Doutor, então a gente já falou um pouco dos quesitos. E assim, qual a melhor forma, né, da advogada preparar o cliente para essa perícia médica judicial? A melhor coisa é o seguinte, peça todos os exames, né, apresentar, né, à advogada, para que o cliente de vocês traga todos os exames que tiver de tudo, de tudo. Não é só, o problema no olho, não, traga de tudo, tá? E aí, quando chegar tudo, o ideal, se for possível, é que consulte um médico que tenha experiência com perícia. Porque ele vai saber olhar naquela montanha de exames quais exames são realmente importantes para serem apresentados. Porque se chegar lá no INSS, aquele bando de exame, eles não têm tempo de olhar. Muitas vezes não é a especialidade daquele perito Perito ali do INSS. nem olha, né, Ele doutor? Nem nem leva em ele vai consideração. ficar perdido, entendeu? Sim, Então, quando você leva esses exames para um médico que tem experiência em perícia, ele vai falar, esse daqui é importante, por quê? Porque ele marca quando a doença foi descoberta. Então, a gente já tem uma prova que naquela data, e atenção, tem muito laudo sem data, tem muito exame sem data. Isso não dá é problema. verdade. É verdade. Outra É coisa, verdade. fiquem atentos, se tem o carimbo ou a assinatura do médico com o nome dele legível, CRM, tem médico que carimba, o carimbo está até legível, só que ele faz uma rubrica por cima e você não lê a numeração, o CRM dele. É Isso é verdade, complicado doutor. também, tá? Então a gente precisa ver ali se a data está legível, se o carimbo do médico também. E a CID, Então, hein, aqui nós... gente? E a CID também. Isso, e o CID. E aí a gente comprovou a data do início da doença, tá? Tá lá a data do início da doença. Houve progressão, então pegamos outros exames, vai botando os exames em ordem cronológica.
tem um outro laudo aqui que demonstra, opa, houve uma piora. Ah, aqui já estamos vendo que há uma incapacidade. Ali a gente pega, então, a data do início da incapacidade. E a gente avalia se essa incapacidade naquele momento ela seria reversível, ou seja, seria temporária, ou se ali, a partir dali ela já é permanente. Porque tem disso também. Às vezes a doença ela gera uma incapacidade temporária e depois se torna permanente. Então tem isso também. É uma coisa que tem que ser avaliada também. Até a gente ver se o tratamento foi correto, se o tratamento não foi. Então, até aquelas receitinhas de remédio, parece não, mas aquilo é muito importante. Teve um caso, por exemplo, que a pessoa trouxe para mim, a pedido de um advogado, e ele não sabia dizer o que ele tinha. E quando voltou no médico, a clínica não existia mais. Mas só pela receita, eu vi do que se tratava, porque eu reconheci o tratamento, daquele tratamento para toxoplasmose. Você teve uma infecção ocular por toxoplasmose, que é um parasita intracelular. E aí, a mesma coisa, eu olhei como a toxoplasmose ela pode afetar a mácula ou a região ao redor da mácula, ali na coreo-retina. Se for na mácula, já dá uma lesão absurda, a pessoa não consegue nem enxergar aquelas letrinhas lá na frente. Se for fora da mácula, ela pode causar lesão de campo visual. E o caso dele era um olho na mácula, então ficou cego desse olho, o outro olho era fora da mácula. E ele exercia uma atividade que era compatível com a monocularidade. Então, negaram no INSS, eu falei, cadê o campo visual? Ah, nunca me pediram, faz o exame de campo visual. Fez. Eu olhei, olha, um olho está cego, o outro tem lesão de campo visual, tem alteração do visual, capacidade total para qualquer atividade de forma permanente. Caramba, tudo por um exame, né? Se eu não tivesse pedido esse exame... Por um exame. Então, tem que fazer esses exames, assim, e essa é a função do advogado, quando o cliente chega, conversar com ele se ele já tem um médico, se esse médico tem experiência com perícia, se poderia orientar. Porque muitos médicos pensam assim, ah, não, já tratou, já curou, está tudo bem, está enxergando, pode ir embora. Mas não se preocupa em registrar aquela alteração no campo visual. Verdade. É muito importante registrar qual foi o resultado final do tratamento. É muito importante. E acho que quando tem também essa questão das receitas médicas, também demonstram que aquele periciano, né, ele está sempre naquele tratamento médico, que não melhora, ele está no tratamento médico, está fazendo uso contínuo de medicamentos, né? Então, isso também é interessante trazer, juntar isso no processo também, obviamente, e também no dia da perícia é muito importante. Falando em receita médica, voltando aos assuntos dos quesitos, é importante perguntar se esses medicamentos que o periciano faz uso, se eles podem influenciar no seu comportamento ou trazer problemas para outras pessoas. Nossa, interessante. Porque às vezes ele faz uso de um medicamento, por exemplo, ele é um motorista profissional, ele faz um uso de um medicamento que dá sono. Ele pode dormir dirigindo e atropelar alguém ou se acidentar. Sim. É muito importante esse tipo de pergunta, porque enquanto ele está fazendo aquele tratamento, ele está numa incapacidade temporária pelo tratamento. Sim. Pelo tratamento. Às vezes a incapacidade não é decorrente da doença, e sim do tratamento dela. Isso é muito importante. É verdade. Muito importante mesmo esse quesito. Verdade. Verdade. Doutor, eu tenho duas perguntas aqui da audiência que você já meio que respondeu, mas fala mais um pouquinho para a gente. O primeiro é a seguinte, doutora, vou passar por uma perícia de visão. O que eu devo levar? Vai passar por uma perícia judicial, né? O que deve levar é isso? Não, de visão monocular, o que eu devo levar? O que deve levar? Primeiro, o que causou a monocularidade, tá? O juiz sempre pergunta o que causou, quando aconteceu, como aconteceu, o que foi. Tem gente que não sabe nem dizer a data de quando se acidentou e nem onde foi atendido. Isso gera uma percepção muito ruim para o perito e para o juiz, consequentemente. Ah, quando que o senhor se perdeu o olho? Ah, não lembro. Qual dia? Não sei. Onde foi atendido? Não lembro. É uma coisa muito estranha. Parecia que não estava lá, né? Sofrendo aquilo, né? Exatamente.
Outra coisa, eu fiquei surpreso outro dia, que eu vi, não é a área do pessoal do direito, né? Muitos não sabem o que é um prontuário médico, tá? Prontuário médico seria, digamos assim, eu vou falar de uma forma para todo mundo entender. Desde o primeiro dia, que aquele, vou falar agora paciente, né? Digamos que eu estivesse atendendo aquele paciente. Desde o primeiro dia que ele entrou, eu anoto ali tudo o que foi feito, quais exames foram solicitados, quais foram o resultado dos exames, é todo o histórico de doenças, resultado de exames e atendimento do paciente, em ordem cronológica. O prontuário é espetacular para o paciente trazer para a gente, pelo a gente tem história de tudo. Então, se ele sabe que ele foi atendido num hospital tal, vamos falar, por exemplo, no Souza Aguiar, sofreu um acidente automobilístico, perdeu o olho, se pedir o prontuário dele no Souza Aguiar, eles vão dar uma cópia do prontuário, que a outra fica guardada, né, no hospital, detalhando tudo, tudo que foi feito, quais remédios foram utilizados. Isso, para nós, peritos, é ótimo, que a gente tem toda a história ali, cronológico, direitinho, quem atendeu, para onde foi encaminhado. E aí é muito fácil preparar um laudo pericial com isso e é só favorável para o Você periciado, né? Então, no caso do consegue montar monocular, essa história, né? essa Essa ordem história, cronológica de tudo que aconteceu. exatamente. Se ele puder trazer isso, ajuda muito. Temos que saber quais são as atividades, tanto laborativas quanto diárias dessa pessoa, e como é que é o outro olho. Se o outro olho que enxerga, se é um olho bom, porque se for um olho com uma visão, por exemplo, de 20/50, né, 20/40, essas são medidas, tá, da acuidade visual, Uhum. ele tem uma visão, cego de um olho com uma visão muito desfavorável no outro. Não chega a ser uma visão subnormal, mas é uma visão que não dá para ele fazer muita coisa com aquele olho. Sim. Você imagina uma pessoa que é um contador, né, por exemplo, trabalhar dessa maneira? Não tem como. Não dá, fica muito complicado. Então, é fundamental a gente detalhar principalmente no olho que está cego, qual foi a causa, quando começou e se é reversível. Não é reversível? Vamos então focar no olho bom. Esse olho bom, o quanto que ele é bom? Será que é tão bom assim? Será que ele tem distúrbio de senso cromático? Será que ele tem alteração do campo visual? Com certeza perdeu a estereopsia, isso tem que estar registrado. Perdeu a estereopsia, tal, tal, tal. Porque, imagina, uma pessoa sem estereopsia, técnica de enfermagem, vai precisar dar uma injeção. Ela não tem a noção de profundidade. Sim. Imagina um garçom que vai servir um café quente numa xícara, que ele não sabe se a xícara está mais para trás ou mais para frente. Ele está vendo a xícara, mas ele não sabe alinhar, né, despejar, dentro, vai queimar as pessoas. Sim. Uma cozinheira, principalmente uma cozinheira de muito movimento num restaurante, que é monocular, ela está lidando com instrumentos perfurocortantes, ela está lidando com líquido fervente, com óleo fervente, com fogo. Não dá para trabalhar assim. Então é muito importante analisar isso também, a percepção de profundidade, que com certeza vai estar abolida ou muito prejudicada, e também a acuidade visual e o senso cromático. Isso é muito importante. A gente acaba focando tanto no. Quando a gente fala de monocular, né? A gente É, foca tanto no olho que está ruim que esquece do outro olho. esquece do outro, E às vezes exatamente. tem um problema mesmo, né? A incapacidade está no outro olho e a gente só está focando no monocular. Exatamente, exatamente. E a gente está falando que está cego, na verdade tem que investigar também como É é que está o outro, né? verdade. É verdade. A próxima pergunta, o senhor já respondeu também, mas pode falar um pouquinho mais para gente. O laudo médico deve conter a CID da doença? Sim, se a finalidade é de apresentar o INSS ou apresentar uma perícia judicial, é bom que contenha o CID, sim. No caso da perícia judicial, se a doença for descrita lá, o próprio perito vai saber qual é o CID. Uhum. Até porque muitas vezes a gente discorda do CID, aquilo que a gente já falou. A pessoa é cega de um olho e o CID está errado. Mas, assim, se puder constar, é bom sim. Agora, para o INSS tem que ter. Para o Para o INSS tem que ter. INSS tem que ter. Tem Via que ter. administrativa, eles arrumam um problema em relação a isso. Tem que ter esse CID lá. Engraçado você falar isso, que eu também tenho uma outra cliente que deu entrada. Ela primeiro deu entrada sozinha para conseguir.
E mesma coisa, ela também, o caso dessa cliente era um pouco diferente. Ela tinha cegueira de um olho e o INSS indeferiu porque falou que ela não tinha apresentado nenhum laudo que comprovasse que ela tinha cardiopatia grave. A gente falou, não, mas não tem nada a ver com cardiopatia grave, não foi juntado nenhum tipo de É, documento de cardiopatia grave. Então, assim, tem que analisar profundamente, tem que analisar que tem muitos erros. às vezes eu me surpreendo. Eu tive um caso, foi um que eu atuei na perícia. A senhora recebeu um tiro na nuca, pegou na área ali occipital, que é responsável pela visão, né? E apagou a visão dela. Completamente, infelizmente, completamente cega, de forma irreversível. Chegaram a fazer campo visual nulo, totalmente cega. Veio que ela podia trabalhar. O resultado lá da perícia do INSS que ela podia trabalhar. Eu não sei como. Ou seja, eles nem olharam o exame dela. Sim, Mas é sim. aquele caso de cegueira que de longe você vê que a pessoa é cega. Pela própria postura dela, pela forma de deambular. Eu de vez em quando me assusto com alguns casos de indeferimento de Falta de benefício pelo INSS. deferimentos, não. Agora, a maioria não é por erro do INSS, não. A maioria é exatamente falta de exames, exames bagunçados, falta de data. Falta Nossa, de como tem laudo sem data. falta de instrução, né, doutor? Porque É. o INSS tem muito, muito disso. Ah, não, isso para todos os benefícios, tá? Não, você pode dar entrada sozinho no seu benefício, basta você acessar o meu INSS, você não precisa de advogado para fazer É. isso. Só que a Não dá. grande realidade é que Não dá. 98% dos clientes vai Certeza. fazer sozinho e não consegue fazer. Então, você É. imagina um caso, né, de como você está falando, com exames específicos, documentação específica, o cliente dá entrada no INSS, que muitas vezes não tem nem expertise de mexer em computador, não sabe nem Uhum. acessar aquela área do meu INSS, né? Então, é muito Uhum. engraçado isso que o INSS fala, não, não precisa de advogado para fazer isso. Chega na hora, indeferido. Não dá. Tem que ter. E, se possível, é aquilo que eu falei, o advogado, de um modo geral, né, vocês são assim pessoas muito fáceis de conversar, de lidar, vocês têm uma inteligência, né, uma linguagem boa de trabalhar. Então, é sempre bom que o advogado que trabalha na área previdenciária, que ele tenha um grupo de médicos que tenham experiência com perícia para ele consultar periodicamente. Sim. Olha, estou com um caso aqui, posso pedir para marcar uma consulta aí? Ele está indo com todos os exames. A gente mesmo vai chegar lá, vai olhar, né? Eu digo a gente, o médico que tem experiência com perícia, vai selecionar, vai olhar esse exame e passa, olha, sugiro levar esse exame, esse exame, esse exame, leva esse laudo aqui, está muito bom, esse daqui, volta lá no seu médico, pede para ele se ele pode trocar isso aqui, se ele não fica chateado de trocar. É muito mais fácil, porque aí vai direto, vai ser objetivo. Com Entendeu? E certeza. sempre apresente os exames em ordem cronológica, do mais antigo, em primeiro lugar, para o último. Para que a gente possa ver um filme do início ao fim, e não um filme pulando partes, faltando partes, primeiro o fim, depois o meio. É complicado, né? Verdade, verdade. Fica muito mais fácil dessa forma, né? Para Uhum. instruir o processo para tudo, fica muito mais fácil. Uhum. Mas, doutora, a gente está indo para o encerramento, infelizmente. Ah, que Adorei ter pena, né? Foi você ótimo. aqui. Adorei, adorei. A live foi super informativa. Muita Uhum. gente entrou e participou, muito legal mesmo. Tirando as dúvidas aí, a perícia médica, enfim, e os auxílios, digamos assim, né, por incapacidade em geral, Uhum. eles sempre são dotados assim, de muita dúvida, muita gente tem. E como você falou, geralmente o que acompanha é um indeferimento por uma falta de instrução Uhum. mesmo, seja por INSS, seja processual, seja na perícia médica, mas quero te agradecer imensamente por você ter Nada, eu participado que aqui da agradeço o live convite, comigo. viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Desejo uma boa noite a todos aí, viu, gente? Muito Muito obrigado por tudo aí. obrigada mesmo e vamos fazer outras lives daqui para Eu frente, hein? E, gostei. gente, ó, já sigam o doutor Bruno. Advogados, quem precisar de perito especialista em oftalmologia, não tem melhor. Já viram pela live, né? Sabe de tudo. Muito obrigado. Um abraço para a Ivana aí que está assistindo a gente, para todo mundo.
Ivana, beijo. Vânia, já tá chegando a hora da gente dar entrada nessa aposentadoria, hein? Gente, obrigada. Um Beijo, abraço, tudo beijo. bom. Tchau, Tchau. tchau.